Olá, boa noite. É notícia e entrevista hoje o cientista político Guilherme Casarões. Ele é professor da Escola de Administração Pública de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Também é professor visitante da Universidade Brown, nos Estados Unidos. E tem um trabalho acadêmico muito respeitado nas áreas de política externa e de extrema-direita, entre outros assuntos. Casarões, boa noite para você. Boa noite, Kennedy. Obrigado pelo convite. É uma honra estar com você aqui. Casarões, vamos falar da Venezuela. O Brasil está com uma posição muito cautelosa. O presidente Lula disse na reunião ministerial dessa quinta-feira que tem uma celeuma lá, ele sabe da gravidade da coisa e que ele quer encontrar uma solução pacífica. Mas há muitas críticas à forma como o Lula está conduzindo. Há um pedido, sobretudo na opinião pública brasileira, para ele ser mais duro. A gente sabe que tem um debate com a oposição, um tema que desgasta o PT internamente. Essa posição brasileira, ela está certa, está errada? Como é que se avalia? Kennedy, eu diria em linhas muito gerais que a posição está correta. O Brasil tem apostado na diplomacia e numa expectativa de se manter interlocutor tanto do governo quanto da oposição, porque a gente não sabe o que vai acontecer na Venezuela. Pode desembocar num conflito civil, pode desembocar numa mudança de governo, pode ser que esse mesmo governo permaneça. Então, independentemente do cenário, é importante que o Brasil tenha um lugar na conversa política na Venezuela que nos favoreça e que permita que o Brasil siga defendendo seus interesses frente à Venezuela e frente à estabilidade da América do Sul. Muitas vezes as pessoas pensam que a relação com a Venezuela é uma questão puramente ideológica. E a gente tem que lembrar que mesmo Fernando Henrique Cardoso, na época em que Chávez era presidente, manteve uma boa relação com a Venezuela e com o governo Chávez, porque a Venezuela é um parceiro importante para o Brasil. Chávez chamava o Fernando Henrique de bem maestro, meu professor. Exato. Né? Fernando Henrique tinha ali um trânsito, né, uma interlocução que o Lula herdou e manteve. E manteve, eu diria, até ampliou em muitos sentidos. É claro que uma posição extremamente ideológica por parte do PT ou do presidente Lula é passível de crítica, normal. Mas eu acho que enquanto o Brasil estiver posicionado para defender os seus interesses, entendendo que os objetivos brasileiros são, primeiro, manter uma boa relação com a Venezuela, de quem a gente depende ou para quem a gente exporta muita coisa, a questão elétrica do estado de Roraima, você tem petróleo, obviamente, você tem uma fronteira vasta, inclusive toda a questão envolvendo, por exemplo, os Yanomami, acontecem na fronteira entre o Brasil e Venezuela. A crise de refugiados que vimos recentemente. Então, são muitos temas imbricados que dificultam qualquer afastamento do Brasil. O Brasil não pode fingir que a Venezuela simplesmente não exista ao longo da sua fronteira. Mas tem uma questão maior, que é a estabilidade da América do Sul. Isso pouca gente entende e eu tenho insistido muito nisso também. Para o Brasil, o que interessa mais, até no espírito de liderar o continente sul-americano, é manter a América do Sul estável. Isso. A gente tem um continente que é pacífico por excelência, há conflitos e tensões muito oriundas de disputas internas e de narcotráfico, de outras questões, mas, por exemplo, a gente não vê guerras entre países aqui na América do Sul e o Brasil quer manter as coisas desse jeito. Chávez ameaçou entrar em guerra com a Guiana um tempo atrás, inclusive nesse contexto já de eleição. Então, para o Brasil, o máximo que ele puder fazer para evitar que uma consequência pior aconteça ao nosso lado, eu acho que é uma postura correta. Então, essa mistura, muitas vezes difícil de compreender, entre uma diplomacia presidencial, claro, ancorada no PT, na base de apoio do governo, uma coisa mais interna, mas, ao mesmo tempo, uma diplomacia muito ativa no sentido de promover essa mediação e essa conversa na Venezuela, eu acho que é uma combinação interessante, eu acho que para nós é importante, e acho que o governo tem aí um sentido na sua estratégia. Agora, é claro, a gente só vai conseguir saber se essa estratégia de fato é boa para o Brasil quando a gente olhar para o resultado disso. Então, a gente espera que o Brasil tenha condição também de, a partir daí... O que a gente está vendo, né, Casarões, é o Maduro, o Nicolás Maduro, sinalizando um fechamento maior do regime, um endurecimento maior do regime ainda. Exato. Os militares declarando lealdade a ele, não à Constituição. Então, assim, é uma situação delicada, porque a coisa está ruim, mas pode piorar. Claro. Né? E a posição do Brasil é para evitar que piore. Claro, e foi tudo muito rápido, né, Kennedy? Assim, desde um pouco antes das eleições, quando começou um papo de banho de sangue que o Maduro levantou ali, que até o Lula ficou assustado e falou isso publicamente. Então, tudo evoluiu de uma maneira muito rápida, pegando até o Brasil no contrapé. Agora, de novo, para o governo é importante ter essa posição, porque existe ali um dilema entre
manter a estabilidade e manter uma boa relação com o governo Maduro, que é quem efetivamente está lá, e ao mesmo tempo ser o governo da defesa da democracia. Sim. A gente não pode esquecer de que houve uma tentativa de golpe de Estado 2 anos atrás do Brasil. Então é importante que o governo Lula entenda também a importância de defender o processo democrático na Venezuela, ao mesmo tempo em que trata a Venezuela como um país soberano, como um país que está tomando as suas próprias decisões. Agora, de novo, para o Brasil é importante também diplomaticamente manter esses canais abertos, porque nesses poucos dias ou semanas, desde as eleições ou desde um pouco antes, o Maduro expulsou um monte de embaixadores da Venezuela. O Brasil, inclusive, tem sido o interlocutor da Argentina, que foi expulsa. Peru também. Do Peru, do Chile. Então, essa posição até dá um pouco mais de alavanca para o Brasil poder estabelecer esse diálogo e poder representar a América do Sul como um todo. O envolvimento de Colômbia e México nessa estratégia e a posição brasileira, olha, já se tentou a estratégia Juan Guaidó, né? Os Estados Unidos chegaram a reconhecer o Guaidó, era o presidente autoproclamado, agora disseram, olha, a gente reconhece que a oposição ganhou, mas não reconhecemos o Edmundo como o presidente eleito. Você acha que a solução concreta pode ser o quê? Pode ser uma coisa à la Pinochet, ou seja, no Chile, ou seja, uma negociação com o Maduro, que ele retenha algum poder ainda, porque ele está muito imbricado com os militares. Pode ser o Brasil fazer uma supervisão dessas atas, porque o Centro Carter acabou de divulgar que olhou o material da oposição, falou, é autêntico, e a oposição venceu a eleição. E o Centro Carter estava no Acordo de Barbados. Ou seja, o Maduro aceitou, porque além de ser observador internacional, eles fazem mediação de conflito. A solução concreta, Casarões, pode ser o quê? Olha, é difícil dizer, mas pode ser a realização de novas eleições, o que seria traumático, mas talvez pudesse ser uma solução. Um governo de união nacional, que é improvável, mas já aconteceu em outros lugares do mundo, de você conseguir trazer a oposição para dentro do governo e construir uma transição a partir desse diálogo entre situação e oposição. E, claro, se o Maduro permanecer, talvez permanecendo com condições um pouco diferentes daquelas em que ele se manteve no poder já há algum tempo, se a oposição entrar, que a oposição também respeite o rito democrático, porque uma das críticas que o próprio Maduro faz é de que a oposição é golpista, né? E porque já tentaram um golpe contra o Chávez lá em 2002, então tem todo um histórico. Então, assim, qualquer conversa entre oposição e governo, se devidamente mediada pelo Brasil, e não só pelo Brasil, eu acho que tem um potencial de resultado. A importância da Colômbia está envolvida também, exatamente, né? O México também. Kennedy, se a gente olha para todo o retrospecto da relação do Brasil com a Venezuela, uma coisa que o Brasil sempre fez foi evitar um posicionamento muito direto e de confrontação com a Venezuela. Até porque o Brasil, 50% do território, 50% da população da América do Sul, ele tem um peso desproporcional em qualquer conversa. Tratar a Venezuela como um parceiro, como um igual, mas ao mesmo tempo trazer um país que faz fronteira, a maior fronteira com a Venezuela, que é a Colômbia, ao mesmo tempo o México, que tem uma ascendência histórica, né, na política latino-americana. E os três países têm presidentes à esquerda, o que também é importante até para construir esse diálogo, pode ser uma estratégia interessante, saudável para o Brasil, principalmente se a gente considerar que, do ponto de vista geopolítico um pouco mais amplo, Estados Unidos estão doidos para se meter na política venezuelana, seja no sentido de interferir na política ou até de intervir militarmente. O Trump já falou disso muitas vezes. E, ao mesmo tempo, você tem do outro lado Rússia e China, que são países que podem, dependendo de como a coisa ande, podem tentar mundializar um conflito na Venezuela de acordo com seus interesses. E grandes potências aqui na América do Sul, que é o nosso jardim por excelência, o nosso quintal por excelência, eu acho que seria muito ruim para todo mundo. Não interessa para o Brasil. Nenhuma interferência americana e tampouco russa e chinesa. Exato. Fortemente. Digamos que o paradigma brasileiro é o seguinte, um problema na América do Sul deve ser resolvido pela América do Sul ou pela América Latina com os parceiros possíveis e interessados nessa solução. Se Colômbia e México hoje estão dispostos a ajudar o Brasil nessa missão, eu acho que a estratégia está valendo, né? Nesse momento ela está muito bem. Agora, o Lula tem uma boa relação com o Biden, está nos BRICS, com a China e com a Rússia. A posição americana, ela refluiu um pouco. Eles fizeram um reconhecimento da vitória do Edmundo Gonzalez, mas falando que não o reconheciam como presidente eleito. Tem um alinhamento diferente entre Brasil e Estados Unidos do que teve no passado recente sobre Venezuela. Acho que ficou claro que aquele caminho Guaidó fracassou, né? Exato. O próprio Biden já tinha mudado de posição, até foi ele que propôs o que virou os acordos de Barbados.
Então, para os Estados Unidos, principalmente num momento de grande estrangulamento das linhas de fornecimento de energia globais, né, por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia, por causa de questões nos outros cantos do mundo, o petróleo venezuelano é muito estratégico para os americanos também. Não no espírito, talvez, de tomar posse, mas no espírito de manter alguma relação ali com o governo Maduro, que controla efetivamente a produção de petróleo no país. O país tem a maior reserva de petróleo do mundo, que fique claro para o nosso telespectador. Então, eu acho que os Estados Unidos já tinham moderado a sua posição de alguma forma. Não interessa nem a Biden, nem a Kamala Harris, nesse momento, tensionar as relações com a Venezuela. Esse é um problema de política externa que eles não querem lidar até o contexto eleitoral, até porque a posição do Trump nesse sentido é muito oposta, muito antagônica, né, de invasão da Venezuela. Gaza, Ucrânia, eles estão lá no fronte externo com 500 problemas. A Venezuela é o menor dos problemas para eles, ou pelo menos eles querem que seja o menor dos problemas nesse momento. Então, até terceirizar, digamos, uma possível solução para Brasil, Colômbia e México, para eles é bom. Eles aceitam o resultado, credenciam o Brasil e os outros parceiros, e eu acho que o mais importante para nós, Kennedy, é tratar o Brasil com maturidade, é entender que o Brasil é um ator importante e dar ao Brasil a possibilidade de desempenhar um papel que o Brasil quer desempenhar e que talvez seja interessante para os Estados Unidos que o Brasil desempenhe justamente no espírito de manter a estabilidade e a integridade da região. Casares, vamos falar um pouquinho das eleições nos Estados Unidos, já que a gente começou a falar da posição americana em relação à Venezuela. As pesquisas mostram que a Kamala Harris tem tido um desempenho um pouco melhor naqueles estados pêndulo do que tinha o Biden. O Trump ainda está com uma vantagem em certos estados, né? Lá nos Estados Unidos a gente sabe que esses estados pêndulos são aqueles estados que podem tanto ir para um republicano como para um democrata. Lá tem um regime de colégio eleitoral, ou seja, não basta ganhar no voto popular. A Hillary Clinton ganhou do Trump em 2016. Você tem que ter maioria no colégio eleitoral. São 538 delegados, tem que ter 270. E aí se distribui o peso dos delegados de acordo com a população dos estados. Tem alguns estados ali, o chamado meio oeste americano, do Rusty Belt, né, o cinturão da ferrugem, que são decisivos nesse momento. Na sua visão, você acha que o Trump ainda é o favorito ou esse momento que a Harris está vivendo dá a ela a chance real de vencer e ela passa a uma condição de favorita? Como é que você está analisando? Kennedy, desde 2015 eu aprendi que não dá para fazer previsão sobre a eleição americana. Assim, eu sou muito cauteloso porque realmente acho que está em aberto o resultado. Aquela quadra ali com atentado à vida do Trump, logo depois da Convenção Nacional Republicana, eu realmente achei que o Trump estivesse muito em alta. Até porque o Biden ainda era o candidato e o Partido Democrata estava lavando roupa suja em público. Não, a convenção foi em clima de já ganhou. Exatamente. Né? Então, eu acho que naquele momento, se a gente pudesse congelar aquilo, o Trump seria o favorito indisputável. Isso. Só que agora, nesse mundo de economia da atenção, se você é capaz de produzir fatos novos sistematicamente, eu acho que isso ajuda a te manter nos holofotes, nas manchetes, na imprensa, a imprensa vai falar de você. E o Partido Democrata, eu não sei se o Biden planejou isso na cabeça dele, eu acho que não, mas como a desistência dele foi no domingo que sucedeu a semana da Convenção Republicana, e desde então especulou-se se a Kamala Harris seria de fato a candidata, aí consagrou-se, agora se especulou durante quase 2 semanas quem seria o vice, agora veio o vice, o Tim Walz do Minnesota. Então, tudo isso acabou produzindo um impulso favorável para os democratas também, que não é garantia de vitória eleitoral, mas que mostra que o Partido Democrata se reencontrou muito rapidamente. Ou seja, ela tem mais chance que o Biden. Que o Biden, sem dúvida nenhuma. O Biden já estava num processo de desgaste, desde aquele infame debate, né, do dia 27 de junho. Eu estava no aeroporto, voltando para o Brasil. Nossa. Depois de 6 meses nos Estados Unidos, a tristeza. E eu estava assistindo no aeroporto e eu fiquei assim, cara, ele não consegue responder uma pergunta inteira. Está com dificuldades sérias. E dali para frente, eu acho que o partido se deteriorou muito, porque foram brigas internas expostas no dia a dia da imprensa. Agora o partido se reorganizou. A Kamala Harris teve a bênção de todo mundo importante do partido, de família Obama, família Clinton, as chefias partidárias na Câmara e no Senado. Então, acho que houve um momento positivo nesse sentido. Houve um pico de doações para a campanha da Kamala Harris, que o Biden não tinha conseguido arrecadar. Então, acho que tudo isso vai somando e mostrando que ela tem um grande potencial. E a personalidade, acho que tem uma questão também importante, é o tipo de política que ela faz. Ela vem do meio jurídico, ela foi procuradora-geral da Califórnia, ela tem uma linguagem diferente, ela é muito carismática, ela tem um sorriso. Então, acho que isso tudo acabou criando um contraste com o Trump, que o Biden não conseguia criar e que dá a ela uma vantagem. Tem os tabus americanos típicos, mulher negra, mulher,
mulher negra. O Trump tem tentado explorar isso da maneira mais hedionda possível, Viu, falando, né? a Kamala Harris não era negra até 2 anos atrás. Ela era indiana, ela era exato. indiana. Então, assim, mas eu acho que o Trump também vai tropeçando no próprio pé fazendo esse tipo de coisa. Isso. E, de alguma maneira, acho que a grande questão da Kamala Harris era escolher um vice que desse uma certa amplitude para a chapa, né? Porque a Kamala Harris é uma pessoa, pelo menos, vista como marcadamente progressista. Então, ela precisava de um homem branco, um pouco mais conservador, ou vindo de um estado um pouco mais conservador. E o Tim Walz, ele não era a primeira opção, especulavam-se outros nomes, tipo Josh Shapiro, governador da Pensilvânia, até para trazer um estado, né, que é um 19 estado... votos no colégio eleitoral. 19 votos, é um estado pêndulo. Falou-se no Mark Kelly, que era um senador importante do Arizona, que também é um estado pêndulo, mas o Walz me parece um sujeito que ele é carismático também, ele tem uma conexão com os jovens, ainda que ele tenha, acho que 60 e poucos anos, ele tem uma experiência interessante. Mesma idade da Câmara, 60. 60 anos. É um sujeito que tem uma experiência como legislador importante e um legislador que já por muito tempo foi mais ao centro, quase à direita. Então, por exemplo, na questão de armas, ele era um cara mais conservador. A National Rifle Association, que é o lobby das armas americanas, adorava ele. E ele foi mudando e adaptando a sua posição ao longo dos últimos anos, enquanto Ele governador. mudou a posição em relação às armas por causa de um tiroteio, Um atentado na Flórida, enfim, verdade. E ele tem esse histórico, né? Foi técnico de futebol americano, serviu na Guarda Nacional, professor na China. Ele foi fazer um intercâmbio na China quando ele estudava em Harvard. Então, assim, é um sujeito que tem um conhecimento de mundo e de país que eu acho que somam muito a um perfil da Harris, que é um perfil, vamos dizer, menos mão na massa, ela é mais uma legisladora, né, no sentido até da sua experiência como procuradora-geral e promotora. Então, ele é um cara que vem somando uma experiência de legislativo, mas, sobretudo, de executivo. E eu acho que isso, de alguma forma, compõe bem, né, orna bem para a gente pensar nessa chapa. Agora, o Trump é uma máquina de ataque. A estratégia da extrema-direita americana tem sido o tempo inteiro não ir para a defensiva, atacar o tempo inteiro. E ele tem conseguido, claro, se fazer ouvir, até pelas bizarrices que ele muitas vezes fala. Então, de novo, uma das coisas que eu percebi estando lá nos Estados Unidos por 6 meses foi que a imprensa ela cai muitas vezes na armadilha de, em cima do bizarro, em cima do absurdo, ficar ali dando muito palanque para o Trump. Houve uma autocrítica de que eles compraram tudo que a convenção republicana ofereceu, que a imprensa cobriu aquilo de uma maneira como se o Trump já fosse presidente. Inclusive aquela mitologia de que ele seria um moderado, de que o discurso dele seria diferente e tal. Nada disso aconteceu. Então eu acho que agora é o momento da Kamala Harris, agora com o vice, né, o Tim Walz, eu acho que de se organizar, de oficializar, né? Então a gente vai ter agora a oficialização do Partido Democrata já da candidatura e eu acho que aí a disputa está em aberto e principalmente se houver debates, que é o que a gente espera que aconteça, Kamala Harris, sem dúvida nenhuma, vai ter uma oportunidade de ter um desempenho favorável no debate contra um Trump que está claramente acuado, ele não vai assumir que está acuado, mas a gente viu que, como desde a desistência do Biden, a candidatura republicana deu uma desorganizada e o vice, no caso deles, não tem ajudado. Né, que é o J.D. Vance, né? J.D. Vance. Porque o Tim Walz, ele pegou e chamou o Trump e o J.D. Vance, falou, esse pessoal é weird, esquisitões. Em vez de falar que eles são uma ameaça à democracia, que no mesmo discurso ele fala assim, olha, você não pode deixar esse pessoal esquisitão decidir tais políticas públicas aí, na questão ambiental, questão de armas e tal. Esse ponto das chapas, ou seja, o Walz ajuda mais a Kamala Harris do que o J.D. Vance ajuda o Trump, né? Kennedy, o J.D. Vance foi o primeiro vice que, após a sua nomeação, diminuiu as intenções de voto ou o potencial de intenção de voto de um candidato republicano. Isso é inédito. Acho que 6 pontos percentuais no geral, foi uma coisa realmente muito impressionante dentro do Partido Republicano e na imprensa mais tendenciosa para o lado de lá. Há uma crítica muito grande, eles estão atacando o J.D. Vance, publicamente. E é um sujeito que eu acho que acrescenta muito pouco, porque, veja, o Tim Walz e a Kamala Harris, eles se complementam em muitos sentidos, né? De perfil, de posições políticas, talvez nem tanto, mas mostrando uma certa maturidade da chapa, uma mulher negra, um homem branco. Eu acho que tudo ali combina bem. No caso do Trump e do Vance, eles têm, um ex-presidente, mas que é um franco atirador,
e um vice que tem muito pouca experiência política, que não tem exatamente uma base sólida eleitoral. Ele é senador por Ohio, mas ele, em tese, comunicaria melhor com esse cinturão da ferrugem e tal, mas ele não Foi parece crítico do ser... Trump no passado, mas hoje é um cara do MAGA, do Make America Great Again. Um mini Trump ali, né? No fundo, ele foi escolhido por ser terrivelmente leal ao Trump. E eu não sei se essa estratégia ganha voto, porque, veja, o Trump é um cara que já conseguiu assegurar a sua base eleitoral, isso está dado. Ninguém vai deixar de votar no Trump a essa altura do campeonato, pelo vício ou por nada. O Trump, como ele mesmo já brincou uma vez, ele pode atropelar alguém no meio da rua que ele vai continuar tendo os votos dos seus eleitores mais leais. Então, a ideia de um vice seria ampliar um pouquinho a base, talvez ir para esse caminho da moderação, Sim. ou pegar, por exemplo, um eleitorado, seja latino, seja negro, que o Trump ele próprio não consegue atingir tão bem, e o J.D. Vance não cumpre essas funções. Então, de alguma forma, ele acaba sendo um vice que se torna um peso morto para a candidatura, e, claro, isso para os democratas também pode ser um ponto a ser explorado. Ô Casarões, fala um pouco, a gente sempre fala dessa questão da ameaça à democracia. Eu morei em 2020 nos Estados Unidos, um discurso era, olha, o primeiro mandato do Trump criou muitas dificuldades para a democracia americana. Um segundo mandato pode acabar com a democracia. E agora a gente tem emergência climática. Quais são os riscos reais que o Trump oferece? Para além dessa coisa toda que a gente às vezes folcloriza um pouco, aquele jeitão dele, ou seja, se o Trump se elege, que impacto que isso tem na questão da extrema-direita, para a democracia e em relação ao combate à emergência climática? Olha, tem um filósofo, cientista político americano, ele é alemão radicado nos Estados Unidos, chamado Yascha Mounk, que escreveu um livro chamado O Povo contra a Democracia. E ele vem escrevendo já há muito tempo, ele tem coluna, acho que naquela The Atlantic, falando que, se a gente olha para o retrospecto desses populistas de extrema-direita, uma característica o primeiro mandato é um mandato de reconhecimento do terreno. Os caras estão ali tentando entender como é que a máquina funciona, como é que a legislação é aprovada, como é que a política é feita no dia a dia, porque eles geralmente vêm com muito pouca experiência política de fato. E o segundo mandato é um mandato para a realização do projeto. Orbán fez isso na Hungria, né? Narendra Modi fez isso na Índia, Benjamin Netanyahu vem construindo isso em Israel já há muito tempo. Então o Trump, num segundo mandato, e isso foi discutido lá em 2020, quando você estava lá, as pessoas falavam, olha, um segundo mandato vai ser terrível porque ali ele vai conseguir colocar em prática muitos dos planos que ele não conseguiu implementar por falta de experiência. A mesma coisa com Jair Bolsonaro no Brasil, e enfim, outros exemplos também. O Trump ele nunca escondeu esse pendor autoritário. Ele não tenta disfarçar, ele fala. Ele falou algumas coisas recentemente, aliás, muito chocantes, que a imprensa acho que até repercutiu pouco. Primeiro que o discurso dele ele fala abertamente, no primeiro dia de mandato eu vou ser um ditador. Isso. Eu não preciso ser um ditador para sempre, mas no primeiro dia eu vou fazer duas coisas que ele enumera. Primeiro, fechar a fronteira americana para a imigração e expulsar aqueles que estão aqui legalmente. Ele fala do maior projeto de deportação em massa da história americana. E a segunda coisa que ele vai fazer, ele até chama em inglês, drill, baby, drill, que é perfurar poço de petróleo. Furar petróleo. Furar petróleo. E isso tem impacto sobre a nossa agenda climática, porque, obviamente, os Estados Unidos, sendo o maior poluidor do mundo, o maior produtor de gás carbônico do mundo, eu acho que tem ali um impacto quando o presidente americano se desvincula de todas as iniciativas climáticas de sustentabilidade, de meio ambiente, em nome de uma política populista de, sei lá, revitalizar a indústria ou de transformar a América em algo grande novamente. Então tem um risco muito grande aí. Agora, tem coisas que ele fala que, de novo, a imprensa repercutiu pouco. Por exemplo, ele estava num evento para cristãos, organizado por uma associação cristã, em que ele disse assim, olha, eu peço encarecidamente, eu amo vocês cristãos, eu peço encarecidamente para que vocês votem em mim dessa vez, porque eu garanto para vocês que eu vou consertar o sistema e vocês não vão precisar votar de novo. O que isso quer dizer? Claro, você pode interpretar isso de algumas formas, mas eu acho que mesmo as mais generosas colocam... Tem uma insinuação. Uma insinuação do tipo, olha, eu vou montar uma ditadura aqui. Uma ditadura em que vocês não precisam participar votando. E tem aí também, os democratas têm explorado um pouco isso, o tal do Projeto 2025. Isso. Que é um documento de 920 páginas, editado pela Heritage Foundation, que é um dos grandes centros de think tanks, né? Centros de pensamento conservadores, que conta com muita gente que já trabalhou com Trump ou que vai provavelmente trabalhar com Trump e que basicamente dá ali o caminho, o mapa, para que o Trump desmonte a burocracia norte-americana, desmantele o Estado norte-americano e ocupe esse Estado com pessoas leais ao projeto nacionalista cristão, que é como eles chamam esse projeto. Os democratas, por muito tempo, falaram genericamente, olha, cuidado, porque o Trump é uma ameaça à democracia, esse projeto 2025 é muito problemático, isso foi dito. O problema é, para o eleitor,
Para o cara que está lá preocupado se ele vai botar comida no prato, se ele vai ter emprego ou não e tal, projeto 2025, ele não vai ler 920 páginas de nada. Então, o que os democratas entenderam agora é que, de fato, Trump representa uma ameaça à democracia, o que eu acredito também como pesquisador dessa área que representa. De fato. Mas eu acho que, eleitoralmente, talvez seja mais interessante fazer uma estratégia do tipo, esse cara é doido, esse cara é esquisito. Né? A palavra weird apareceu no léxico da campanha democrata nos últimos dias. O próprio Walz, acho que ele que inventou essa estratégia. No sentido de dizer, olha, esses caras são um problema real, mas você quer entender melhor por que eles são um problema real? Olha para o que eles estão falando. Tenta dar algum sentido, algum nexo para uma frase do Trump. E, de fato, se você sai do campo da emoção e da gritaria, você tenta desconstruir uma coisa que o Trump fala, realmente não faz o menor sentido. Então, eu acho que essa é uma estratégia eleitoral interessante, é nova, tira um pouco o foco daquilo que é o real problema, que eu acho que a democracia, de fato, estaria em risco se o Trump fosse reeleito ou eleito novamente, mas, de alguma maneira, é mais eficiente colocar o problema como um problema de caráter ou como um problema cognitivo, em vez de colocar o problema como algo etéreo, genérico, como a democracia. O Casarões, a esquerda brasileira, setores dela, muitas vezes falam, não há diferença entre os democratas e os republicanos, a gente vê em política externa, tá o Biden dando apoio para o Netanyahu lá em Gaza, um massacre e tal. Agora, quando você vê o que a Kamala Harris e o Tim Walz defendem, o que o Trump e o J.D. defendem, dá para fazer uma equivalência? Eles são equivalentes em termos de risco para o planeta? Claro que não, claro que não. Eu não gosto de fulanizar, Kennedy, mas a gente morou nos Estados Unidos recentemente. Cara, Estados Unidos é um lugar muito legal para muita coisa, mas é um lugar em que você tem medo efetivamente de quebrar a perna e ir para o hospital, porque você vai sair devendo a sua casa, o seu carro, né, um sistema de saúde em colapso. As pessoas têm medo de ir para o médico. As pessoas têm medo de ir para o médico, as pessoas morrem por falta de atendimento médico. Né? E aqui a gente tem o nosso sistema de saúde imperfeito, mas assim, infinitamente mais interessante do que o que eles têm lá. E veja, eu estou dando esse exemplo porque, mesmo que em política externa a gente entenda que há semelhanças, e o Trump até fez uma política externa mais isolacionista, ele rompeu com um padrão até dos republicanos com relação a isso. Mas assim, é a política externa da maior potência do mundo. Independentemente de ser democrata ou republicano, os caras vão bombardear o Oriente Médio porque, de novo, essa é uma posição histórica dos Estados Unidos que eu gostaria de ver, inclusive Obama, pessoas que eu admiro, terem feito diferente, mas não fizeram, não tem muito como. Assim, acho que dentro do que foi possível fazer, acho que os democratas recentes, né, Biden, Obama, a própria Kamala Harris, tiveram posicionamentos melhores com relação a algumas coisas, não a tudo. Né, Israel e Gaza, por exemplo, é um tema super difícil, até porque existem pressões internas e tudo mais. Mas assim, eu falo da saúde porque o Tim Walz no Minnesota implementou um sistema de atendimento a pessoas transgênero, implementou políticas públicas para mulheres em situação de risco de gravidez, implementou políticas públicas para financiamento de seguro de saúde, planos de saúde, implementou mudanças importantes no currículo escolar, implementou uma série de políticas, inclusive, de transição energética. Então, um sujeito que tem no Minnesota um trabalho que eles chamam de progressista, coisas que são para a gente o básico de política social. Se os caras estão preocupados com política social, isso é um ganho civilizacional. Né? Exato. E do outro lado, você tem pessoas que estão querendo destruir todo o pouco que já existe em termos de redes de segurança social. As pessoas ali têm medo, de novo, de ir para o hospital. Então, eu acho que, nesse sentido, tem uma diferença abissal. Se em política externa são parecidos, e claro, tudo isso é passível de crítica, eu acho que em política interna a diferença não poderia ser mais contrastante e, nesse caso, eu acho que os democratas eles têm uma visão muito mais progressista, muito mais à esquerda e muito mais preocupada com o bem-estar do país, de um país que tem ficado mais com a agenda ambiental também, né? Muito, muito. A agenda ambiental, inclusive, ela começa com Al Gore, não sei se você se lembra do Al Gore, que era vice do Clinton, tentou a disputa eleitoral, perdeu por causa da Flórida, né? Uma coisinha, e depois virou um grande ativista ambiental. Depois o Obama veio com uma agenda ambiental bastante ambiciosa, o Joe Biden veio com uma ainda mais ambiciosa. Talvez o Biden tenha sido, em 4 anos, o presidente que mais produziu resultados em termos de política e de compromissos americanos com a agenda ambiental. Nomeou, inclusive, John Kerry, um político conhecido como o czar do meio ambiente nos Estados Unidos. Então, acho que tem ali uma diferença importante nesses temas que a gente pode chamar de multilaterais.
E os Estados Unidos, de fato, conseguiram fazer coisas que durante 20 anos simplesmente ignoraram. A temática ambiental talvez seja a mais importante delas. E, de novo, acho que os americanos hoje entendem que se a China, de um lado, tem se comprometido no seu crescimento gigantesco com metas ambientais ambiciosas, não há razão nenhuma para os Estados Unidos também não se comprometerem. Questão do aborto nos Estados Unidos, você que acompanha bem lá. A gente sabe que lá esse debate é diferente de como ele é travado aqui no Brasil. Aqui a gente tem que, quando trava, falar da questão da saúde pública, envolvimento moral, lá é visto como um direito das mulheres. Explica pra gente que peso que você acha que isso vai ter, porque tinha uma decisão americana, que é Roe versus Wade, que na prática legalizava no país inteiro a interrupção da gravidez. Essa decisão caiu com a maioria conservadora na Suprema Corte. O assunto está nos estados, é uma federação que os estados têm muito mais poder. Explica o peso para você agora nessa campanha. Olha, tem um peso retórico muito forte, porque os republicanos, quer dizer, os republicanos e democratas sempre se distinguiram politicamente, em termos da retórica política numa véspera de eleição, a partir de coisas binárias do tipo pró-vida e pró-escolha. Né? Então a gente aprendeu nos últimos, 20, 30 anos, que os democratas eram pró-escolha da mulher, os republicanos eram pró-vida a partir de uma visão, sobretudo religiosa, cristã, da questão do aborto. Nos Estados Unidos, o aborto ele teve um marco importante nos anos 70, que foi uma decisão da Suprema Corte americana, que não é legislação, mas foi uma decisão que deu à mulher a escolha com relação à questão do aborto. Os estados mais conservadores tentavam muitas vezes obstruir a implementação dessas decisões, mas os Estados Unidos tiveram, durante muito tempo, uma certa liberdade nessa questão do aborto. O que mudou foi que quando o Trump assumiu a presidência e nomeou uma Suprema Corte, né, quer dizer, ele teve a possibilidade de nomear juízes bastante conservadores, houve uma derrubada da decisão pretérita da Suprema Corte do Roe versus Wade, e isso jogou para os estados a possibilidade de legislar sobre a questão do aborto. E aí você tem 50 estados diferentes, com posições diferentes, gerando todo tipo de problema, inclusive de mulheres em risco de vida, em risco de morte, tendo que sair de um estado e ir para o outro, ir para uma clínica em outro lugar. Você tem questões ligadas até à dimensão penal da coisa, pessoas sendo presas. Então, um monte de problemas. Agora, qual é a questão? O Trump é um cara surpreendentemente mais pró-aborto do que os republicanos no geral. Então, ele mesmo tem evitado essa discussão, ainda que seja uma discussão tradicional dos republicanos, porque ele sabe que, se falar demais desse assunto, alguém vai puxar uma capivara dele, falando, olha, o Trump já falou isso, ele já foi um pouco mais pró-aborto, etc. Então, ele deixou até o J.D. Vance, que é um cara mais conservador, falar desse assunto. E se exime um pouco dessa questão. Até porque o Trump, né, vamos combinar, ele mesmo disse outro dia que nem é cristão. Ele não tem exatamente uma trajetória de vida muito proba, muito pia. Então, eu acho que o Trump ele tem evitado esse assunto. Então, em resumo, Kennedy, eu acho que o aborto ele já foi um tema muito central na divisão, até na guerra cultural dos Estados Unidos, mas esse ano talvez seja um pouco menos, justamente porque o Trump está muito em evidência nessa ambiguidade da sua posição, enquanto que os democratas eles mantêm uma posição muito progressista com relação a isso, que independe de idiosincrasias, independe do indivíduo, seja o Wall, seja a Kamala Harris, mas o partido como um todo tem essa posição e tende a mantê-la do mesmo jeito. Você tinha falado há pouco sobre o Biden, sobre o que ele fez na questão ambiental. Eu queria a sua avaliação dele sobre a saída dessa eleição presidencial e como que você acha que ele vai passar para a história, que legado que o Biden traz, ele que derrotou o Trump em 2020. O Biden, e aqui eu vou repetir algumas declarações que foram feitas sobre ele quando ele saiu da disputa. O Biden é um servidor público exemplar. Não estou aqui julgando o caráter do Biden, sobre o qual não saberia nem falar. Mas a impressão que eu tenho é que um cara que serviu 40 anos na Câmara dos Deputados, no Senado, que teve um papel importante na formulação de políticas do Partido Democrata, foi pré-candidato algumas vezes, foi vice do Obama durante 8 anos e foi presidente por 4, eu acho que ele tem uma trajetória política que se compara com a de poucos na história recente dos Estados Unidos. Então ele é uma liderança, de fato foi um sujeito que conseguiu posicionar o Partido Democrata de uma maneira muito positiva nos últimos anos. Agora, o que talvez passe para a história, e isso é um problema real, é que o Biden ele foi um presidente com resultados razoavelmente bons, talvez mal comunicados, mas resultados assim, você pega os números,
os Estados Unidos estão crescendo mais, a economia está mais estável, a inflação continua um pouco alta, mas não tão alta. Em termos de política externa, ele errou muito, mas acertou também. Errou no Afeganistão, tirando todo mundo de uma hora para outra. Errou em Gaza, eu diria, mas acertou em outros temas, na questão ambiental, sobretudo. Como a questão está muito ligada ali, no caso do Biden, à sua posição com relação à disputa da reeleição, eu acho que pode passar para a história como um presidente que, ao fim e ao cabo, demorou demais para desistir. E que escondeu por muito tempo do grande público e do próprio partido a sua condição real, cognitiva, física e o desgaste que ele estava vivendo. Então, eu tenho medo que o Biden saia menor desse processo do que ele mereceria, pelo trabalho que ele teve historicamente. Agora, sem dúvida nenhuma, se a gente olha de novo para os números, foi um presidente com resultados razoavelmente positivos que vão ser, de alguma maneira, herdados e continuados caso a Kamala Harris vença a eleição. E que dificuldades que o Biden enfrentou que você acha que podem servir de lição para o Lula? Você acha que a questão do etarismo em relação ao Biden, ele de fato tem um problema cognitivo, o Lula não tem, o Lula está bem de saúde, mas assim, como lidar com essa extrema-direita, você que acompanhou isso lá? O Biden, ele fez políticas importantes e até muito corajosas, que eu acho que ajudaram a minimizar um pouco o impacto retórico da extrema-direita. Então, os resultados foram bons em muitos sentidos. Agora, eu acho que a grande lição que o Biden pode ensinar para o Lula, principalmente se considerando que tudo que acontece nos Estados Unidos com uma certa demora vai também acontecer no Brasil, então as narrativas, as estratégias, tudo é muito importado de lá. Então, por exemplo, logo depois do furdunço que se criou em cima dessa história da idade do Biden, da sua capacidade, etc., já tinha memes circulando na internet falando de Lula tá velho e etc. Então, é claro que tem um oportunismo que vai fazer da idade do Lula um alvo fácil em 2026, por exemplo. Agora, eu acho que ele ensina duas lições. Primeiro, é uma coisa que lá também, quando o Biden largou a disputa, chamaram muito ele de um candidato abnegado, selfless. Um sujeito que entendeu que aquele momento não era o de continuar, mas era o de passar o bastão para alguém, e ele, no fim, acabou fazendo. Então, se a gente chegar em 2026 e perceber que a candidatura Lula traz menos benefícios do que problemas, né, efetivamente, talvez o Lula possa repetir o Biden e abrir mão. Mas, de novo, especulando uma coisa que a gente não sabe se vai acontecer ou não, até porque o Lula, nesse momento, tem entregado algumas coisas e é o candidato natural à sua própria sucessão. Mas tem uma outra questão que eu acho importante que tem a ver com a renovação dos quadros. Um dos grandes problemas do Partido Democrata é que os democratas ofereceram opções ao público, ao eleitorado, muito idosas. Hillary Clinton disputou contra o Bernie Sanders, que era mais ou menos da idade do Biden. A Elizabeth Warren era também mais ou menos da mesma idade. O Biden também mais ou menos da mesma idade. Então, é um partido que ficou oscilando ali entre alternativas septagenárias ou octogenárias. E isso, num momento em que essas pessoas têm que se conectar com a juventude, têm que saber comunicar nas redes sociais, têm que ter uma estratégia, uma abordagem política diferente, talvez exija uma renovação de quadros que aqui no Brasil a gente também não tem visto de maneira ostensiva. Talvez com a eleição municipal a gente veja alguma coisa mudando aí, outros ares aparecendo, mas a sensação que eu tenho é que a política ela tem que se renovar e, infelizmente, o Brasil e os Estados Unidos passaram por processos em que a política demorou muito para se encontrar com essa geração que está chegando agora. Casarões, para a gente encerrar essa fala sobre o Biden, em 2022 ele teve um papel importante na defesa da democracia no Brasil, mandou lá os emissários dele dizerem para os bolsonaristas aqui, para o governo Bolsonaro, olha, não queremos golpe de Estado. A história poderia ter sido diferente no Brasil se o Biden não tivesse feito isso em 2022? Teria sido muito diferente. E eu te confesso, Kennedy, que esse é um dos meus grandes medos se o Trump for eleito nos Estados Unidos. Porque a ascendência dos Estados Unidos sobre o Brasil é muito grande, historicamente muito grande, claro, a maior potência do mundo, mas o mecanismo da democracia americana influencia na maneira como a gente imagina a nossa própria democracia. O que eu quero dizer é o seguinte, se não fosse o Trump ter sido eleito em 16, Bolsonaro dificilmente teria sido eleito em 18, porque eu acho que é uma cadeia de transmissão de ideias, de ideologia e de estratégias políticas, e o Bolsonaro reproduziu, ele emulou muita coisa que o Trump havia produzido em 16 com muito sucesso. Então, se o Trump fosse o presidente quando o Bolsonaro ensaiou aquela tentativa de golpe em 22,
e que a gente ficou sabendo muito tempo depois da verdade, eu acho que o Trump não teria tido a mesma postura, teria deixado a coisa rolar, principalmente em nome de um aliado ou em nome de um projeto ideológico do qual ambos fazem parte. E o Biden, claro, poderia também ter tido uma postura um pouco menos assertiva. Que bom que ele foi assertivo no momento em que eu acho que a democracia brasileira precisava desse empurrãozinho. Inclusive, escrevi um artigo acadêmico sobre isso, mostrando que foi só o Biden, né? Foram relações que o próprio PT construiu com o mundo, que as ONGs Sim. que estavam tentando defender a democracia também construíram lá fora. A nossa sociedade civil também é diferente, Exato. não aceitava, não tinha apoio popular, Exato. né? E que ajudaram a segurar Isso. a democracia. Não são só as instituições, acho que é a sociedade civil também que ajudou. Agora, eu digo que é o meu medo, porque se o Trump vence a eleição, eu não consigo assegurar, como analista, se o Bolsonaro vai continuar inelegível até 26. Eu acho que existem muitas variáveis que podem ser mobilizadas para o Bolsonaro voltar a ser elegível, para a gente ter uma reprise da eleição de 22 em 26, mas num grau de desgaste e de polarização maior ainda. Mas aí tem que mudar TSE e Supremo, tem que empacotar as cortes, porque com essas composições... Mas o TSE é mais móvel, né? O TSE é uma verdade. caixinha de surpresa, muitas vezes. Isso. E vejam, o próprio bolsonarismo já está dando como certa a volta do Bolsonaro para a corrida eleitoral. E é interessante porque, além disso, e aí eu fecho, tem uma questão também ligada a como que os bolsonaristas entenderam como é que o jogo é jogado lá fora. Logo que começou essa história do Alexandre de Moraes, do Supremo aqui dentro, eles imediatamente foram para fora denunciar as supostas violações de direitos humanos, tiveram apoio de deputados e senadores republicanos, fizeram barulho lá fora, na imprensa lá fora. Então, saber jogar esse jogo não é uma coisa só que o PT e os movimentos sociais conseguiram fazer. A direita também está conseguindo fazer isso muito bem. E, de novo, né, como são muitas variáveis envolvidas, nada nos garante que a gente vai chegar em 26 com a mesma situação jurídica que a gente tem hoje no Brasil. Casarões, pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o É Notícia. Ô Casarões, como que o 8 de janeiro de 2023 vai entrar para a história no Brasil? Isso vai depender de quem continuar no poder daqui para frente. Eu acho que já está se consolidando a ideia de que foi, de fato, um capítulo de uma tentativa de golpe. Então não foi só aquilo. As pessoas tentam diminuir porque, afinal de contas, foi só vandalismo. Mas foi um vandalismo que faz parte de um processo histórico. Isso. E aí eu entendo que, ainda mais com todas as informações que hoje a gente tem sobre o que foi pensado e tramado em 22, o 8 de janeiro é a consequência natural de uma incitação permanente a uma mudança do status quo. É uma reviravolta eleitoral, digamos assim. Agora, tudo vai depender de como isso vai ser contado no futuro, porque, de novo, dependendo de quem volte ao poder ou chegue ao poder daqui para frente, pode haver, como já houve agora no passado, uma tentativa de reescrever a história, né? Golpe, revolução, todas essas palavras importam muito quando a gente pensa no que vai ficar para gerações futuras do entendimento do que foi. Isso. Agora, eu acho que por um lado é uma culminação de uma tentativa de golpe, mas por outro lado também, e isso é o que eu me orgulho do Brasil, assim, até se a gente compara com os Estados Unidos num episódio semelhante que foi o 6 de janeiro deles, isso. É que no nosso caso, o 8 de janeiro, ele foi duramente repudiado pelo establishment, digamos assim, por todas as instituições políticas e, de alguma forma, mostra uma certa força até da democracia brasileira, o que é uma boa coisa. Existe bolsonarismo moderado? Eu acho que depois do que a gente ficou sabendo das tramas ali palacianas em função, né, das eleições, é muito difícil apoiar o Bolsonaro ou o projeto bolsonarista sem relativizar a democracia. Né? Aí é claro que alguém vai dizer, olha, o professor está falando de relativização da democracia, mas o Lula também faz. Bom, acho que são coisas diferentes porque a gente está falando de alianças internacionais que o PT muitas vezes quer consolidar lá fora, com Maduro, com quem quer que seja, mas o PT sempre manteve uma postura absolutamente democrática e respeitosa das instituições como partido político governando o país e como oposição, inclusive. Caso do Bolsonaro, não. Então, acho que o bolsonarismo moderado, ele pode até existir, vamos dizer, dos 58 milhões de eleitores do Bolsonaro, eu tenho certeza de que milhões e milhões são pessoas absolutamente bacanas, normais, que não estão radicalizadas no sentido, né, violento nem nada, mas a verdade é que a classe política que aderiu ao bolsonarismo, eu acho que ela rendeu-se a um tipo de modus operandi
que coloca a democracia em risco também, que relativiza a democracia e que trata a democracia como um detalhe que se ganhar, ganhou, mas se perder a gente vai tentar dar um jeitinho, né? Vai tentar virar a mesa, como o general Heleno disse naquela reunião. Bolsonaro está inelegível para 2026. Quem será o nome aí da extrema-direita, da direita? É o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas? Como é que você avalia a figura do Tarcísio? Nesse momento, eu diria que o Tarcísio é o favorito, porque o Tarcísio tem a bênção do ex-presidente Bolsonaro, o Tarcísio ele tem uma máquina importante na mão, que é o governo de São Paulo, que é uma máquina de produzir presidenciáveis, não presidentes, mas certamente presidenciáveis, e o Tarcísio tem jogado com a radicalização também. Ele começou o seu governo de mão dada com Lula no 8 de janeiro, a gente se lembra dessa imagem que ficou muito conhecida, mas eu acho que depois, desde então, ele tem se distanciado do governo federal e tem apostado numa agenda de radicalização, sobretudo na questão de segurança pública. E segurança pública é um tema que pega muito o eleitor, porque toca na questão mais fundamental do medo, de poder andar na rua, de poder ter seus bens preservados, sua propriedade. Então, eu acho que o Tarcísio está jogando num campo em que ele domina, em que ele joga bem, né, joga bem para um público específico, claro, e isso, claro, torna o presidenciável quase que automático do bolsonarismo. Agora, de novo, tudo depende. O Bolsonaro pode estar elegível em 26, isso muda completamente o jogo. E eu acho que há uma disputa por espólios do bolsonarismo que ainda não está clara, porque talvez o movimento esteja preocupado com outras questões nesse momento, mas acho que mais perto de 26, sobretudo depois das eleições municipais, a gente talvez comece a ver um fratricídio, né, interno ao movimento bolsonarista, em que o Tarcísio acabe se enfraquecendo, mas, de novo, eu diria que ele é o candidato nesse momento absoluto da extrema-direita. Parece que o Lula, se tiver saúde, ele já falou, e se tiver que enfrentar a extrema-direita e tiver bem de saúde, ele seria o candidato, e isso seria incontestável no PT. Se o Lula não for candidato, é o Haddad? Como é que você avalia? Olha, o PT tem um histórico de querer manter a cabeça de chapa dentro do partido. Então, quando não foi Lula, foi Dilma ou Haddad. Então, eu acho que quer dizer, o Haddad hoje se posiciona, até porque é um ministro competente, até porque é um ministro que está... Ele conseguiu criar uma espécie de redoma, apesar dos memes e tal. Ele tem conseguido entregar alguns resultados importantes e é um político que tem se mostrado cada vez mais habilidoso no dia a dia político e tem experiência. Então, acho que o Haddad é o candidato, caso o Lula não dispute, é o candidato mais natural. Mas o problema também é que se a gente sai para fora do PT e pensa o governo como um todo, você tem muitos presidenciáveis em potencial. Marina Silva, Geraldo Alckmin, Simone Tebet, tem o Ciro Gomes sempre correndo por fora, então a gente não sabe como é que vai ser essa articulação da esquerda. Mas, de novo, se tudo se mantiver como sempre foi dentro dessa disputa política, o PT tende a manter a cabeça de chapa com Lula ou com Haddad. A gente tem agora em outubro eleições municipais. Que forças que você acha que vão se destacar? O que você está vendo aí que você acha que pode surpreender? Que análise você está fazendo? Olha, olhando principalmente para as capitais, Kennedy, eu acho que o Rio de Janeiro vai ter uma vitória relativamente tranquila do Eduardo Paes, que se coloca, inclusive, como um potencial futuro candidato à presidência da República, né? Porque ele conseguiu navegar uma política que é muito difícil, que é a do Rio de Janeiro, e conseguiu entregar uma série de coisas, conseguiu até resolver problemas que eram problemas que a extrema-direita costumava trazer muito para si, que é a questão, em parte, da segurança pública e tal. Em São Paulo, provavelmente a gente vai ter um segundo turno polarizado, muito possivelmente entre Ricardo Nunes, o atual prefeito, e Guilherme Boulos, é o que as pesquisas têm indicado. E aí, claro, a gente vai testar muito a questão ideológica a partir dos apoios que eles receberem no eventual segundo turno. As demais capitais, o que a gente tem percebido, aí varia muito, mas é uma tendência da manutenção de quem já está no poder. Exceto Porto Alegre, em que o Sebastião Melo, por causa da tragédia que aconteceu e da crise, né, mais ampla. E de como ele lidou com ela. De como ele lidou com ela. Então, Maria do Rosário está na dianteira das pesquisas. Nos outros lugares, você tem uma tendência de manter o grupo político que já está lá, não necessariamente na figura do prefeito, às vezes o prefeito nem está disputando a reeleição, mas certamente ali em termos de grupo político a tendência é de manutenção. A eleição municipal, nesse caso, ela não está tão polarizada quanto a gente pressupôs que ela pudesse estar. Influência para 2026. A gente está vendo que as emendas parlamentares, elas turbinaram muitos prefeitos, muitos grupos políticos nas cidades. Muita gente achando que o próximo Congresso pode ser ainda mais conservador do que esse atual. Como é que você está vendo o desenho de 26, olhando o que está acontecendo em 24? É o que a gente repete a cada 4 anos, né? O Congresso mais conservador da história do Brasil. Eu acho que 26 vai ser fundamentalmente diferente porque a gente já vai estar vendo os efeitos da reforma tributária,
A gente teve reformas importantes que foram aprovadas ao longo dos primeiros meses do governo Lula, que de alguma maneira vão impactar a relação com municípios, etc. A questão do orçamento secreto ou das emendas de relator também mudou um pouco o jogo do que vai ser essa eleição municipal. Então, eu diria que em 2026, se tudo continuar mais ou menos como está, a gente vai ter um presidencialismo de coalizão, que é esse modelo que a gente tem no Brasil, em que o legislativo vai ter uma certa ascendência sobre o executivo, como vem consolidando ao longo dos últimos tempos, mas um executivo que, por outro lado, soube administrar ou soube lidar com essa nova realidade. E o Supremo está ajudando nisso, né? E o Supremo tem ajudado. Acho que o Supremo ele tem um colega meu da GV, o Oscar Vilhena, que fala muito da tal da democracia militante, que é aquela ideia de que as instituições, em algum momento, elas não podem simplesmente se defender, elas têm que progressivamente seguir construindo a democracia. E eu acho que o Supremo tem tido um papel polêmico, às vezes exagerado, mas fundamental para manter as instituições operando da maneira como deveria. Então, o Supremo ele vamos dizer, a última barreira, né, para a defesa da democracia, tem sido assim já há algum tempo, mas um executivo que saiba lidar melhor com essa nova realidade do legislativo, e o governo Lula está vivendo uma curva de aprendizado. Eu acho que em 2026 a situação já vai estar um pouco melhor, preparando qualquer governo que seja, né, de 27 em diante, para estabelecer uma relação mais madura com o Congresso. Visão interessante na contramão, indo contra a maré. Muita gente vai piorar, você acha que pode melhorar. Tomara que você esteja certo. Mas seja certo. Casarões, redes sociais e fake news. Houve uma tentativa de regulamentar as redes sociais no Congresso Nacional, ela não vingou. Gravidade desse problema e necessidade de a gente regulamentar. Eu sou partidário da regulamentação e eu acho que enquanto rede social, deixa eu me reformular, enquanto a mentira na rede social fizer parte de um modelo de negócio bem-sucedido das grandes empresas de tecnologia, só a regulamentação vai resolver esse problema. Enquanto as plataformas se beneficiarem da mentira, se beneficiarem da difamação, se beneficiarem, né, da dinâmica completamente explosiva das redes sociais, vai ser muito difícil administrar a própria sociedade a partir disso, porque a gente tem que pensar o seguinte: a sociedade ela se pauta muito pelo que ela recebe nas redes sociais, seja via WhatsApp, seja, né, no computador, e uma sociedade radicalizada, inclusive com a ajuda das redes sociais, é muito prejudicial, né, por mil razões, inclusive no sentido da violência e do extremismo. Então, a regulamentação poderia ser um caminho, claro, não para resolver problema nenhum, a polarização não se resolve na caneta, mas de alguma forma para poder transformar as plataformas digitais em plataformas em que o diálogo e o debate sejam construídos e que não deixem espaço para esse tipo de coisa que a gente, infelizmente, vem observando ao longo dos últimos anos. Casarões, passou rápido, chegamos aqui no final do programa, tem um pinga-fogo curtinho aqui para você. Vamos lá, um cantor ou uma cantora preferida aí? Nesse momento eu só consigo pensar no Gilberto Gil. Uma música? Ai, cara, são tantas músicas. Bom, eu posso falar uma música gringa? Pode. Bom, então vamos com o favorito do meu filho, que também é uma que eu adoro, Here Comes the Sun. Olha o otimismo, hein? Do George Harrison nos Beatles. Muito bom, tá otimista, estou gostando de ver. Um escritor ou uma escritora? Machado de Assis. Um livro? Sem a menor criatividade, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Um filme? Tantos filmes interessantes, né? Agora, bom, eu vou falar uma coisa. Eu tô muito aquele pai que só vai ao cinema quando o filho quer ir, né? Divertidamente 2. Boa. Filme lindo. Um lugar? Belo Horizonte, minha terra natal. Uma pessoa admirável? Uma pessoa admirável. Gente. Falei do Barack Obama é uma pessoa admirável. Um amor? Minha família. Casarões, obrigado pela entrevista, meu caro. Obrigado. Um abraço. Até uma próxima. Boa noite para você. Filho. Valeu. Obrigado. Pessoal, a gente volta na semana que vem. Agradeço a audiência de vocês. Muito boa noite. Valeu.